Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral, disponibilizando de cursos presenciais, online, podendo você também contratar a nossa escola, levar até sua cidade para realizar um curso em turma ou exclusivo para você. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, página do Facebook e aqui no YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional RCC. Na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o bico injetor. Qual a sua atuação e quais os seus sintomas quando ele está com defeito. Vamos mostrar aqui a imagem de um bico, né? Esse bico tá aqui todo detalhado. Essa é a nossa apostila, pessoal, toda em colorido, certo? Adquirindo o curso online ou presencial, você recebe ela. Pode também adquirir somente a apostila. Nós, no ato da compra de ferramenta, curso ou material didático, nós te adicionamos no grupo de assistência, que é uma assistência permanente por toda a vida, tá certo? Lá você poderá tirar qualquer dúvida a qualquer hora do dia, né? Temos alunos lá de todo o Brasil, onde já passamos realizando os nossos cursos. Clientes também que compraram à distância de forma online, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O bico injetor, ele é uma válvula injetora. A palavra válvula significa aquilo que abre e que fecha. Então, o bico, ele é uma válvula injetora. E sim, pessoal, nossa apostila ela é para motos de 1 até 4 cilindros, com todo o curso completo, do básico, médio ao avançado, curso de injeção, sistema elétrico, motor, tabelas com informações, certo? E se houver algum assunto que você não ache nela, nós te passamos de forma gratuita no grupo de assistência técnica. Então, pessoal, essa peça, né, o bico injetor, ele é responsável por injetar o combustível na câmara de combustão do motor, onde acontece a explosão e aonde é gerada a força, onde é gerado os cavalos do motor, certo? E o bico, ele pode ficar defeituoso. E o que provoca o defeito do bico, né? Uma das causas é a demora na reposição do filtro de combustível. O filtro ele tem uma validade. Então, a partir do momento que passa aquela validade, ele corre o risco de se desmanchar, de não conseguir filtrar o combustível, a impureza, e pode soltar fragmentos, impurezas, chega até o bico e entope o bico, danifica o bico, pode o bico liberar combustível demais, né? E como verificar, como saber? Primeiro você precisa saber a informação técnica, né, sobre o bico, como funciona. A bomba injeta a pressão, passa pelo regulador e chega no bico. Você acionou a chave da moto, você ouve aquele barulho, né? Ali a própria bomba injetando, entre a bomba e o bico fica o combustível sob pressão, né? Na verdade, ele está sobre pressão. Existe uma pressão sobre o combustível, fica ali entre a bomba e o bico, tem que segurar essa pressão. Se a bomba estiver defeituosa aqui, acontece algo chamado estanqueidade, o combustível retorna para o tanque, quando aciona a partida, a moto não aciona o motor. Em outro vídeo eu falo sobre bomba, regulador de pressão, para poder chegar no bico. Assista na sequência para você ter um bom entendimento. Primeiro bomba, o vídeo da bomba, regulador e agora do bico. Então, digamos que está perfeita a bomba, o regulador de pressão e o bico, e o filtro. Então ele recebe essa pressão, tá aqui, digamos que essa mão representa o bico injetor, certo? Quando você aciona a chave. Quando você aciona o botão Start, para dar a partida inicial do motor, o bico abre e libera o combustível na câmara de combustão. A vela, por sua vez, vai liberar a centelha, acende e acontece a explosão na câmara de combustão,
né? Então, quando o bico está defeituoso, eu vou simular um primeiro defeito. Você tá tudo perfeito aqui, bomba, regulador, filtro, até o bico. Existe um defeito chamado escoamento. Quando você aciona a chave, vem o combustível sob pressão e aí o bico não segura, libera combustível antes do tempo. Aí aquela pressão, por o bico estar provocando gotejamento, escorrimento, ela diminui, ela perde. Então quando você aciona a partida, já não tem mais combustível aqui. O bico deixou escoer ou escorrer. E aí a moto tem dificuldade na partida, você tem que estar acelerando e dando na partida para poder pegar, né? Então esse é um dos problemas, certo? Outro problema é quando o bico libera menos. Vem a pressão, o bico tá defeituoso, né? E aí, quando você aciona a partida, ele libera pouco combustível. E nessa de liberar pouco combustível, acontece necessidade de combustível na câmara de combustão. E aí, pessoal, só um instante, pessoal, passando um carro aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso raciocínio, perdão, eu passando um carro com som bem alto. O bico, o outro segundo sintoma é quando ele libera menos combustível. Isso acontece necessidade de combustível na câmara de combustão. E aí você tem que estar acionando o start e acelerando para estar injetando muito combustível para poder a moto pegar, né? Aí depois que esquenta ela fica boa. Isso às vezes é o bico. É um dos sintomas. Porque quando a moto esquenta, o consumo de combustível é menor. Aí como o bico está com defeito, liberando pouco combustível, então quando esquentou, diminuiu a necessidade de combustível, ela fica boa. Por isso que é a importância de você ter a informação primeiro, informação técnica, depois ferramenta para trabalho. E existe um terceiro caso, que é quando o bico danifica totalmente. Aí vai apresentar no painel da tua motocicleta um código de falha referente ao bico. Na nossa apostila vem a tabela com os códigos de falha Honda e Yamaha. E no nosso curso presencial online eu mostro na prática como identificar. E para testar o bico, somente a máquina de teste e limpeza de bico. Lá na máquina tem que passar por 5 testes o bico para poder você saber como está o funcionamento dele. Porque a máquina ela vai simular, primeiro a máquina faz uma limpeza e depois ela simula a atuação do bico como se estivesse na moto. Aí lá na proveta da máquina, lá na proveta da máquina você vai ter noção de quanto ali o bico está atingindo de líquido, né? Para saber se ele estaria atuando de forma correta na moto. Adquirindo conosco máquina ou curso, a gente te ensina como usar a máquina. A nossa assistência ela é permanente pós-compra. Não tem tempo limitado, não precisa anualmente pagar uma taxa de forma nenhuma, né? Então é isso, tá certo, pessoal? Então, olha só, o bico injetor, certo? Por isso que a importância, pessoal, de primeiro você saber o conhecimento, ter o conhecimento técnico, saber como funciona o bico, saber para que serve o bico, para você entender os sintomas dele quando ele está defeituoso. Porque quando a moto do cliente chegar aí, a depender do defeito, você vai ter noção. Você vai ter noção, poxa, esse bico, esse defeito é semelhante ao bico. Então já vou em cima da peça, para não ter que estar trocando peça e de repente não ser. Que isso acontece muito, pela falta do conhecimento técnico, no caso do bico, da máquina de bico e da prática. Muita gente tem a máquina de bico, mas não sabe manusear a máquina. Muitos clientes nossos, alunos ou outros clientes que compraram máquina em outros lugares não tiveram assistência técnica nem acompanhamento pós.
não souberam utilizar a máquina acabou até queimando por não utilizar, perderam. E depois de adquirir conosco o curso, a apostila ou até a máquina, nós passamos todo o acompanhamento diário para estar te ajudando aí no dia a dia. Nossa assistência técnica, claro, é qualquer problema que você tiver na mecânica ou na retífica, nós vamos estar prontos para te ajudar, tá? Então, questão do bico é isso aí, pessoal. Fica aí mais uma dica sobre o bico. Lembrando que para você caiu aqui nesse vídeo do bico injetor, é muito importante ou obrigatório você primeiro assistir o vídeo sobre bomba de combustível, regulador de pressão e bico injetor. Lembrando que para o bom funcionamento do bico injetor é obrigatório a bomba estar funcionando de forma correta, o filtro de combustível ser um filtro que está na validade e o regulador de pressão, certo? Para poder verificar o teste do bico. Primeiro, a moto está com defeito, está com dificuldade na partida, a moto de injeção eletrônica não está pegando, etc, etc. Primeiro, teste de bomba, verificar filtro, regulador de pressão e, por último, o bico, tá certo? Então, fica aí mais uma dica para vocês. É óbvio que nem toda vez que a moto tiver com dificuldade na partida, vai ser bico. Pode ser bomba, pode ser regulador, certo? Pode ser outro sensor ou outro atuador. Isso aí vai de acordo a cada um. Por isso que injeção eletrônica não é brincadeira. Tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter a ferramenta de trabalho e tem que ter a prática adequada, certo? Prática adequada, tá bom? Então, para maiores informações, na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. Forte abraço e até o próximo vídeo.